partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Olha o sambão aqui, é o país do futebol, pois é. Olá, ouvinte da Unesp FM, hoje é sábado, 15 de dezembro de 2012. Eu sou o João Paulo Benini e começa agora o Observatório do Esporte. Deste país, ao longo das avenidas. Hoje no Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem especial sobre o futebol e a música no Brasil. Conversamos com o jornalista, radialista e escritor Humberto Xavier, autor do livro Futebol no País da Música. Curta ainda uma seleção de canções que envolvem o tema. Nossos comentaristas selecionam músicas que fazem parte do repertório da memória do futebol brasileiro, como esta que você está ouvindo agora. É o país do futebol. Brasil está vazio na tarde de domingo, né? Esse é o velho Simonal com Aqui é o País do Futebol, composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. E tudo Fica lá fora. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Brasil está... Hoje na mesa teremos a participação de Tuca Américo, Carlos Napolitano, Gabriel Cortez, Zeca Marques por telefone e João Paulo Benini. Vamos aos destaques dos nossos integrantes, começando por Zeca Marques. Olá, Zeca. Amigos do Observatório do Esporte, um grande abraço. Infelizmente, São Paulo está com um trânsito horrível. Eu estou na capital paulista e não consigo chegar a tempo para poder participar do programa via Skype. Então eu vou gravar aqui um breve depoimento. Bom, primeiro, o fato bonito da semana foi a despedida do goleiro Marcos, do Palmeiras, do Pacaembu, na última terça-feira. Uma homenagem emocionante a partir da meia-noite, quando tivemos o dia 12/12 de 2012. E o Marcos ter conseguido reunir craques da Seleção Brasileira de 2002 e do Palmeiras 99, acho que demonstra a pessoa que ele é. Uma pessoa muito sincera, sensata, muito honesta e transparente. E acho que vai deixar saudades, um caráter de um jogador de futebol como o São Marcos. O lado negativo da semana, como a mesa também deve abordar aí no programa, foi a final da Sul-Americana. Final da Sul-Americana que o Zé Simão, colunista da Folha, chamou de surra americana. E eu acho que já ficou muito claro que o Tigre, a equipe do Tigre quis tumultuar, inventou uma história de arma no peito do goleiro e os próprios depoimentos que os jogadores deram à Polícia Civil em São Paulo não trouxeram esse dado, ou seja, não houve arma no peito. O que houve é o seguinte: o São Paulo não soube recepcionar uma equipe visitante, o São Paulo comportou-se como uma equipe pequena que joga campeonatos de várzea, não permitiu que a equipe pudesse reconhecer o gramado na véspera. O Tigre foi treinar no campo da Portuguesa, vejam só, no Canindé. A equipe criou confusão com os seguranças do São Paulo momentos antes do início da partida, porque queriam aquecer dentro do campo, e o São Paulo tem normas que inclusive o próprio São Paulo não se aquece dentro do campo. Gramado, aliás, muito judiado por causa do show da Madonna. E esse acúmulo de pequenos conflitos entre o São Paulo e o Tigre acabou culminando também numa atitude, para mim, um pouco precipitada do Lucas, de querer provocar um jogador argentino no intervalo do jogo. Na verdade, a cotovelada, o soco que o Lucas recebe e que não tem sequer marcação de falta pelo árbitro, é o que originou, na verdade, os episódios do intervalo. Houve um tumulto entre comissão técnica e jogadores do Tigre com o segurança do São Paulo. A polícia não tinha nada a ver com a história. Eu acompanhei na hora, nas redes sociais, muita gente culpando a polícia paulista, mas a polícia interveio para separar o conflito, né? Então eu acho lamentável o que aconteceu. A Conmebol, se fosse uma entidade que zelasse pelo futebol sul-americano, puniria exemplarmente tanto o Tigre quanto o Morumbi. O Morumbi deveria ficar interditado para competições internacionais, ou pelo menos sul-americanas, durante um bom tempo, e o Tigre deveria ser afastado aí por umas 2 temporadas de qualquer competição continental.
Quem é bom de samba. Aí Zeca Marques trazendo a polêmica da semana com o São Paulo e Tigre, também a despedida do Marco. Eu já toco a bola direto para Carlos Napolitano. Carlão, gostaria que você comentasse sobre isso e também já trouxesse sua vaia, seu aplauso. Olá, amigos da mesa, amigos ouvintes. Essa seria também o meu comentário da semana. Mas eu concordo com o Zeca em partes, não é? Eu acho que o grande erro do São Paulo foi ter tentado dar um troco à recepção que o time teve na Argentina na semana retrasada. Então, acho que esses episódios não deixar o Tigre fazer o reconhecimento do campo, não deixar fazer o aquecimento antes da partida, muito embora seja uma prática comum no Morumbi, ter tido uma certa truculência no começo do jogo. Eu acho que o São Paulo não deveria ter agido assim. O São Paulo agiu como se fosse o Tigre, ou seja, um time pequeno, como o Zé colocou, um time varziano. Então acho que nesse ponto o São Paulo pecou e deu toda essa repercussão e todo esse acontecimento na metade do jogo. Não concordo com o Zé em relação ao Lucas. Acho que o Lucas foi ali até sensato, porque ele podia ter partido pra cima, ter agredido o jogador do Tigres, e ele apenas foi lá mostrar o resultado da cotovelada. E acho que foi uma provocação tão sutil que ele fez, que talvez se fosse na Argentina, a gente estaria aqui falando, pô, o cara é catimbeiro, o cara soube catimbar. Como é o brasileiro fazendo a catimba, acho que pra mim esse não foi o grande problema. Agora, a atmosfera que envolveu toda essa partida do São Paulo com o Tigre, a recepção e todo o jogo da semana passada. Só que vale lembrar que apesar do Tigre ter batido muito, quem perdeu a cabeça e quem agrediu foi o Luiz Fabiano, com 13 minutos de jogo. E agora na volta, o São Paulo teve que jogar com o William José, com uma equipe do Tigre que é fraquíssima, mas porque o Luiz Fabiano, a grande estrela da companhia, deixou o time na mão. Agora na recepção, na chegada do Tigre ao Morumbi, o clima já estava quentíssimo. A cidade de São Paulo estava lá na quarta-feira, estava com o clima fervendo em relação a esse jogo. Pedradas no ônibus, jogadores tentando, torcedores tentando agredir jogadores. Então, a atmosfera já estava muito pesada. João, muita gente do Tigre no banco de reserva, que não eram jogadores, dirigentes, talvez até seguranças, pessoas ali já reclamando dos gandulas na reposição de bola. Então, acho que tudo isso estava meio que premeditado, mesmo todo mundo falando sobre isso, né? Todo mundo esperando ali que pudesse haver uma confusão. Mas o Tigres ele apanhou na bola e apanhou depois do intervalo, né? Porque o São Paulo acho que deu um show ali, ou pelo menos um recado de tranquilidade durante o jogo, né? O Lucas, com poucos de jogo, ele foi pisado por um jogador do Tigres e todas as emissoras de televisão mostraram isso. Ou seja, ele recebe uma falta, recebe um chute na cabeça e depois ele é pisado, né? Então o Tigres ele não veio para jogar bola. Ele veio para praticar o antifutebol e para ser violento. Então acho que isso foi resultado do intervalo e do acontecimento do segundo tempo. Vocês acham que é um belo aquecimento para a Libertadores 2013? Com a possibilidade, os dois times classificados. O Tigre não tem a classificação, que fique bem claro, via Sul-Americana. A Sul-Americana acabou não classificando ninguém. A classificação do Tigre é via Campeonato Argentino. Então, e existe uma chance que não é pequena de o São Paulo e Tigre, pelo posicionamento do Tigre no Campeonato Argentino e o São Paulo no Campeonato Brasileiro, de caírem na mesma chave. Eu acho que até é a hora da Conmebol agir com bom senso e fazer uma espécie de um sorteio dirigido. Porque se podem ocorrer represálias por parte do Tigre em função do tratamento recebido no Morumbi, e a coisa pode descambar para um rumo que a gente é melhor evitar. Eu acompanhei a repercussão não só pela mídia brasileira, mas também por alguns jornais argentinos, né, e mais pelo Clarim. E criou ali nos comentários um clima de animosidade e por parte do Clarim dizendo que a imprensa brasileira ignorou o que aconteceu. Dizendo que foi só uma confusão, que não houve agressão. Então, eu acho que não criou um belo clima para a Libertadores, não, caso os dois times se enfrentem. E eu acho que vale também nessa questão do jogo e da polêmica toda da briga, vale a gente ressaltar e refletir o caso da Polícia Militar e a permanência da Polícia Militar dentro do estádio de futebol. É uma questão mais de macroestrutura, mais não tão dentro, mas vale a gente pensar até que ponto a Polícia Militar deve mesmo ser responsável pela segurança dentro do estádio de futebol. E não só pelo entorno, como em outros países do mundo, sim, que não tem policial dentro de campo.
Mas vamos parar de falar de assunto triste, vamos falar de assunto alegre, que foi a despedida do Marcos. Acho que para todo palmeirense foi um momento marcante e para o amante de futebol também foi um momento marcante. Carlão, você apesar de termos 3 comentaristas palmeirenses aqui, você é o que mais exacerba essa paixão alviverde. Eu disse aqui em alguns programas que não estava entendendo essa ânsia do torcedor palmeirense de assistir o jogo de despedida do Marcos. Eu comentei isso em alguns programas aqui na mesa, até pela situação do Palmeiras no campeonato. Mas eu assisti o jogo na última terça-feira, foi uma bela de uma festa, uma bela de uma homenagem ao Marcos. Eu só não entendi muito o comportamento da torcida do Palmeiras, para falar a verdade. Não é? Eu não achei muito saudável, interessante. Vaias para o Ronaldo, vaias para o Edilson, ou seja, ali estava num momento de comemoração. Não é? Então acho que deveria também estar imbuído no espírito de comemoração e aplaudir o jogador, principalmente o Ronaldo. Né? O Ronaldo teve uma pequena passagem no Corinthians, não representa muito o Corinthians, na minha opinião. Talvez o Edilson tenha uma afinidade maior com a camisa do Corinthians, e o Palmeiras ele acha que ele poderia bater palma ao invés de vaiar. Até porque o Ronaldo é um ídolo brasileiro. Mas e no caso das vaias pro presidente Tirone? Carlão, você concorda ou não? Aí com certeza, né? Se eu estivesse lá eu também estaria vaiando. Bom, dando sequência às nossas vaias, nossos aplausos, chamo o Tuca Américo. Vamos lá então. Saudações, amigos do Observatório, aqui da mesa, os ouvintes. Bem, na verdade, eu vou fazer um comentário e depois eu explicito o meu aplauso, né? Está acontecendo, na verdade, ainda durante o final de semana, creio que acontecerá, uma enquete no UOL, né, na sua página de esportes, sobre qual foi o melhor narrador esportivo, né? E a gente, quando fala esportivo, acaba falando de futebol, né? Da TV aberta. Então eu queria que vocês fizessem parte da enquete e dissessem o nome dos locutores que vocês acreditam que são os melhores, para depois eu dar um resultado da enquete e, enfim, o meu aplauso. Acho que eu não vou dar pro melhor, acho que talvez pro pior no momento. Eu assisti o jogo do São Paulo e Tigre pela Bandeirantes e eu percebi o Luciano do Vale um pouco perdido na transmissão. Então acho que com certeza ele não estaria nesse rol. Ele confundiu várias vezes o Jadson com o Lucas, e eu acho que não dá para confundir, acho que até meu filho consegue ter essa diferenciação, e um profissional, o narrador profissional não poderia fazer esse tipo de confusão. Mas não sei, pela TV aberta hoje talvez eu ficaria com o Galvão Bueno ainda. Mas o Galvão já tem tido uns lapsos de memória e algumas confusões entre nomes de jogadores também, assim como o Luciano do Vale. O Galvão tá com problema de rouquidão também, que durante a partida várias vezes ele faz dar aquela... pra dar uma melhorada. Mas falem os favoritos, vocês estão... O meu favorito é o Milton Leite, que por vezes é comentarista oficial do Sport TV, mas por vezes narra jogos pelos canais... Pela Globo, né? Pela Globo, canal aberto. Meu amigo eu Papa. sigo essa linha, acho que o Milton é o narrador mais completo hoje. É o narrador que consegue, primeiro, narrar diferentes modalidades com a mesma qualidade. Então já vimos Milton com esportes radicais, com vôlei, com futebol, que é o carro-chefe. Então eu votaria no Milton Leite. Então ok, então aí tá resolvido. Então meu aplauso também é pro Milton Leite, que eu considero hoje o melhor narrador da TV aberta, né? E a enquete aponta, eu vou falar rapidamente aqui, né? Os 10 primeiros, né? Acho que dá tempo. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Milton Leite, com uma vantagem muito grande, mais de 35% dos votos. Depois, para surpresa, né? O segundo mais votado é o Kleber Machado, que eu acho horrível. Meu Deus. Meu Deus. Em terceiro lugar, o Luiz Roberto. Em quarto, o Nivaldo Preto, da TV Bandeirantes. Em quinto, Silvio Luiz, ainda vivo, né? E chutando. Silvio Luiz, acho que mais pela Rede TV. Caricato que é o pela Silvio história, Luiz. Talvez, né? Em sexto lugar, o amigo do Carlo Napolitano, Luciano do Vale. Em sétimo, Theo José, da TV Bandeirantes. Em oitavo, Ulisses Costa, da Bandeirantes. Em nono, Galvão Bueno. E em décimo, Sérgio Maurício, ambos aí, nono e décimo lugar da TV Globo. E isso aponta uma discrepância, né? Se o Galvão tá em nono lugar, por que o passe dele vale tanto, né? E o do Milton Leite parece que vale um pouco menos. Porque se deixar o Galvão ir para outra emissora, você vai ver o estardalhaço que ele vai fazer na concorrente. Ok, então fica aí meu aplauso ao Milton Leite, que eu considero sim o melhor locutor da TV aberta. Bom, eu toco a bola agora então para Gabriel Cortez. Para sua vaia, seu aplauso, Gabriel. Olá, ouvintes da Unesp FM, eu vou aplaudir o Corinthians, que está disputando o Mundial de Clubes e joga a final agora nesse domingo às 8h30 da manhã contra o Chelsea. Mas eu vou aplaudir o Corinthians pelo seguinte fato. No ano de 2012,
Os 3 recordes de audiência da TV Globo no ano foram com o Corinthians, nas seguintes partidas. Na semifinal da Libertadores da América, Corinthians e Santos, no dia 20 de junho. O jogo marcou 42 pontos de média. O segundo jogo é Corinthians e Boca Juniors, a final da Copa Libertadores da América, no dia 4 de julho. Jogo que teve 48 pontos de audiência média, chegando a picos de 54 pontos. E o terceiro jogo foi o jogo da última terça-feira contra o Al-Ahly. Quarta-feira. Da última quarta-feira contra o Al-Ahly, que às 8h30 da manhã, um horário que geralmente registra picos de 5, 6 pontos de audiência, marcou 20 pontos. Uma audiência 4 vezes maior do que a do horário. Sem querer ser mãe de Ná, o quarto recorde será domingo, né? A partir das 8 da manhã, com certeza, mais um recorde batido aí pela torcida do Corinthians. E atingindo índices de 48, 50 e poucos pontos, que isso daí nos áureos tempos de final de novela das 8, coisa que não acontece há muito tempo. Então a Globo deve estar muito feliz e pensando e querendo repensar a sua estratégia de programação de jogos, porque isso é que está dando uma grande audiência hoje, em função da pulverização da audiência. Ô Gabriel, já que você está falando do Corinthians, também acho que eu queria dar uma vaia para a torcida do Corinthians. Como eu dei uma vaia para a torcida do Palmeiras, dar uma vaia para a torcida do Corinthians. A vaia do Palmeiras foi por vaiar o Ronaldo, que foi jogador do Corinthians, e o Edilson também jogador do Corinthians. Eu não consigo entender como um torcedor do Corinthians sai daqui do Brasil, viaja 24 horas, chega lá no Japão, durante o jogo estende uma faixa. Chora porco. Né? Tem algum problema, não é? A minha impressão é que tanto o palmeirense quanto o corintiano parece aquele parceiro traído, não é? Que mesmo nos momentos mais felizes da sua vida recorda do antigo amor, de alguma coisa parecida. Eu até proponho aqui que na chamada do programa, que fala que o esporte visto como atividade esportiva, obviamente, social, política, econômica, também seja psicológica, né? A gente tem que trazer um psicólogo aqui, um terapeuta, a gente consiga entender essa questão. O que tem a ver o Palmeiras? É o momento mais importante do Corinthians e o torcedor leva uma faixa, chora porco. Mas você imaginou mesmo que nessa seara toda, que o bando de loucos não levaria uma frase chora porco ou um caixão do Palmeiras, alguma coisa, em ano que o Palmeiras caiu pra segunda divisão? Isso aí... Eu achei que você fosse falar, que você começou a falar da torcida do Corinthians, do cara que arrumou dinheiro pra passagem e levou uma mala cheia de miojo pra comer no Japão. Achei que essa fosse a sua vaia, Carlão. Porque esse aí tá de brincadeira. O cara falou que levou uma mala cheia de miojo, porque ele não ia ter muito dinheiro pra consumir lá no Japão. Então uma mala cheia de macarrão instantâneo. Ele não sabia se ele ia gostar da comida japonesa. E na verdade o miojo é uma comida japonesa, é o lamen, né? O macarrão que é vendido na rua lá, né? Mas na verdade ele pagou R$2 o pacotinho de miojo lá, que na rua ele pagaria uns R$20. Ficou mais barato. Pra fechar a questão, eu acho que o futebol vive da rivalidade, Carlão. Acho que é isso que explica esses comportamentos das torcidas adversárias. Não, com certeza, mas é muito interessante, quer dizer, os caras, alguns se endividaram, largaram o emprego e foram para lá e levam uma lembrança do Palmeiras. Eu acho que é a rivalidade, mas tem alguma faceta psicológica que deve ser investigada, sim. Tá sem certo, dúvida. Carlão, vamos lá, então agora eu faço às vezes de locutor aqui e chamo meu amigo Paulo Benini, o famoso Papa. Bom, vocês... O pessoal que acompanha o Observatório do Esporte sabe que eu tenho uma predileção também pelo basquetebol, pelo esporte da bola laranja. E na última quarta-feira tive a oportunidade no ginásio do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, de assistir o jogo 5 da final do Campeonato Paulista, uma final que teve aí problemas de calendário e tal, mas uma partida belíssima. 80-79 para a equipe de São José. São José que venceu Franca, venceu Bauru e na finalíssima conseguiu, na casa do adversário, vencer o jogo 5. Acho que meu aplauso não vai só para a equipe de São José, que conseguiu superar muitas contusões. Vai para o que a gente espera de um playoff, decidido no último jogo, na última bola. Acho que isso é o gostoso do playoff. Não aquelas varridas que são placares a 0, 3-0, 4-0, como de vez em quando a gente vê no basquete brasileiro, vê até mesmo na NBA. Mas ali um confronto muito equilibrado. O jogo estava empatado em 79-79, com o Paulinho, o armador do Pinheiros, marcando 38 pontos no jogo, com 10 bolas de 3 pontos. É uma marca de 12, ele tinha acertado 10. E
coube ao Paulinho acabar sendo o grande vilão. Faltando 7 segundos para acabar o jogo, numa soltada de bola, ele vai tentar tomar a bola do Dedé, ala de São José, e acaba cometendo a falta. Estava estourado o limite de faltas coletivas. O Dedé teve os 2 lances livres para cobrar. Acerta o primeiro, fica 80-79. Erra o segundo. No rebote, o Pinheiros não teve a qualidade para fazer uma cesta ou cavar uma falta e acabou perdendo dentro do seu ginásio. Mas em momento nenhum ocorreram vaias dentro do ginásio. A torcida de São José, em torno de 40 pessoas, pôde comemorar sem agressão, sem nada. Então acho que assim, por mais que seja um campeonato que foi aos trancos e barrancos com problema de calendário, a festa final foi muito bonita. E acho que é isso que a gente espera do esporte brasileiro, do basquete, que está buscando o seu espaço de novo. Está tentando voltar a rivalizar com o vôlei. Então teve transmissão da TV, teve a rádio de São José dos Campos transmitindo. Então acho que é isso, é mobilizar. E dos veículos de imprensa, os grandes portais, os grandes sites estavam todos lá cobrindo. Então acho que isso mostra que o esporte está voltando a ter tá pegando no breu de novo, tá voltando a ter o seu destaque. Só um comentário aqui, o meu amigo e diretor Fábio Fleury me soprou ao ouvido aqui, ainda retomando a questão do porco, né, na torcida no Japão, que na despedida do Marcos disse que tinham vários torcedores Palmeiras com a camisa do Chelsea. A rivalidade à flor da pele. Eu já tirei a minha do armário para esse domingo. E ser leal. Olha, agora o Observatório vai trazer uma reportagem especial. Vamos falar sobre a relação entre o futebol e a música no Brasil. A repórter Marina Goulart conversou com Beto Xavier, autor do livro Futebol no País da Música. A ideia de fazer o livro surgiu na época em que Beto morava em Bauru e fazia a faculdade na Unesp. Segundo ele, a relação entre a música e o futebol é muito forte. O Brasil é identificado mundialmente pelo futebol e pela música, e esse foi o principal motivo que levou o Beto a pesquisar sobre os temas. Ele explica como o chorinho 1-0, composto por Pixinguinha em 1919, inicia essa união. 1-0 foi apenas o pontapé inicial aí dessa relação de futebol e música, né? E foi um início maravilhoso, porque o choro do Pixinguinha e do Benedito Lacerda homenageou a primeira grande conquista da seleção brasileira, que foi o Campeonato Sul-Americano de 1919, vencido no Rio de Janeiro, no estádio das Laranjeiras do Fluminense, numa disputa contra o Uruguai. Foram necessárias 2 prorrogações ali no tempo normal para a partida sair do 0-0, até que o único tento aí dessa decisão foi marcada pelo grande Frederich. E aí o Pixinguinha estava no estádio, se inspirou e acabou fazendo esse choro, que hoje é um dos choros mais tocados, mais gravados da história, né? E aí começou uma história muito forte. Veio o início da era de ouro da música brasileira, da consolidação do samba como um grande gênero musical brasileiro. Justamente nessa mesma época surgem as rádios no Brasil, né? Justamente é engraçado, é muito forte essa relação, a tal ponto de que o início da era do rádio coincide exatamente no começo da década de 30 com o início do profissionalismo no futebol brasileiro, né? Então, essas duas vertentes acabaram impulsionando ainda mais essa relação. E aí vem a época de ouro da música brasileira, dos grandes sambistas Noel Rosa, Ari Barroso, Cartola, passando aí pela Bossa Nova, entrando na Tropicália, no pop rock nacional, até chegar no rap nos nossos tempos. Então, todos esses segmentos da história da música brasileira tiveram futebol como inspiração. Para Beto Xavier, a música é a arte mais acessível ao brasileiro, assim como o futebol é o mais popular dos esportes, e é isso que os aproxima tanto. Beto ainda comenta qual o clube de futebol mais citado nas músicas brasileiras. Flamengo, né? O Flamengo, além de ser um clube considerado o mais popular do Brasil, com o maior número de torcedores, são mais de 33 milhões de torcedores, segundo as últimas pesquisas aí feitas por agentes especializados aí, né? E o Flamengo também teve como grande impulso para ser o clube mais cantado, justamente por ser do Rio de Janeiro, e justamente na época de ouro do rádio, né, do surgimento das rádios, as rádios que eram ouvidas no Brasil eram justamente as rádios cariocas, né, que transmitiam os jogos do Rio de Janeiro. E justamente nessa época o Flamengo montou grandes esquadrões, né, grandes times,
tanto no primeiro tricampeonato dos anos 40, como no segundo campeonato nos anos 50, né? Então o Flamengo se popularizou, né? E ao ponto de vários compositores famosos da música brasileira fazerem músicas para o Flamengo, né? Então o Flamengo é, sem dúvida, o time mais cantado e também tocado do futebol brasileiro. O Beto ressalta ainda que o Corinthians é o líder no número de composições em São Paulo e se aproxima cada vez mais do rubro-negro carioca. Ele também lembra por que o samba e o futebol são tão ligados e explica que a maioria das composições sobre o esporte vem desse gênero musical. Samba é um gênero musical que ele não necessita de instrumentos sofisticados, né? Para te fazer um samba, basta ter uma caixa de fósforo, um instrumento de percussão, uma tábua, uma latinha, né? E o futebol também. O futebol mais ou menos tem essa apropriação, sabe? O futebol, para te jogar o futebol, não precisa ter uma bola oficial, pode ser uma laranja, uma bola de meia. Então, tanto o futebol como o samba são coisas que dependem muito do improviso, da improvisação, né? Então, é quase inevitável essa conjunção, né, esse casamento quase perfeito entre o futebol e o samba, a tal ponto que o samba é disparadamente o gênero musical que mais tem músicas falando de futebol, né? Justamente por causa dessa facilidade de se produzir samba, de jogar futebol, né? Então, é uma relação aí cada vez maior, sabe, e agora com o advento da Copa do Mundo do Brasil, agora em 2014, com certeza surgirão aí dezenas, centenas de sambas se inspirando no futebol. Dondinho e Celeste idealizaram e fizeram o rei. Obrigado ao Beto Xavier, que, como dissemos, estudou aqui na Unesp e que o Tuca Américo teve a oportunidade de conhecê-lo, Tuca. Bem, conheci sim, para quem não lembra, o Beto Xavier, na verdade o Beto Pampa, foi locutor aqui em Bauru durante muito tempo, trabalhou na Rádio 96 FM, apresentando Vivacidade, que mesclava música popular brasileira e noticiários, né, muito bem comentados pelo Pampa. Beto Pampa, que o nome indica que é gaúcho, mas é uma mentira. Beto Pampa nasceu em Campo Grande e é um gremista azul, não pode falar roxo, né, então é um gremista azul. Bom, e dando seguimento ao nosso programa, os nossos comentaristas vão trazer músicas relacionadas a futebol que marcaram de alguma forma, e a gente começa com o Zeca Marques, que por telefone dá as suas preferências. E agora eu vou falar então um pouco sobre a música que eu escolhi, a canção que aborda o futebol, para gente encerrar aqui o nosso programa dessa semana, antecipando já os festejos natalinos. Eu escolhi a música Pelé de Mané, do Jair Rodrigues. Essa música está num álbum de 79, e é uma música que não aparece sequer na lista oficial de canções gravadas pelo Jair Rodrigues. Em 79, essa música fez parte de um clipe exibido pelo Fantástico, da TV Globo. Esse clipe estava disponível no próprio site da Globo até algum tempo atrás, mas talvez, eu desconheço a razão, talvez por problemas de direitos autorais, é impossível hoje encontrar na internet o clipe que o Fantástico exibiu em 79. Essa música tem uma melodia e uma letra muito interessantes, mas para mim também tem uma questão pessoal. Eu estava, no dia em que esse clipe foi gravado, o clipe foi gravado num jogo Português e Guarani no estádio do Canindé. Eu estava presente no estádio nesse dia, obviamente eu não sabia que o clipe estava sendo gravado lá. E o clipe mostra o meu grande ídolo de infância, o jogador Enéas, que é advertido pelo José de Assis Aragão, o artilheiro do Palmeiras, segundo o nosso Osmar Santos, em programa que exibimos há cerca de 2, 3 semanas. E esse clipe mostra, vejam só, depois que a Portuguesa marca o seu gol, as câmeras focalizam o maestro João Carlos Martins, novinho, né, em 79, comemorando o gol da Portuguesa nas arquibancadas. Então fica aí a minha lembrança nostálgica do Jair Rodrigues, que é um grande compositor também, que sempre lidou com as questões da cultura popular no Brasil. Um grande abraço a vocês, até a semana, bom programa e até logo. Essa é a história de todos os grandes jogadores de bola, de ontem, de hoje e de sempre. Uma história que se repete e que, apesar dos exemplos, é a mais comum na vida dos nossos craques. Por isso eu digo: é um tal de suar, de treinar, de correr pra marcar o gol. Você, meu
ponto de vista, é um craque, um artista e está com a bola. Tem hoje as melhores propostas e tapinha nas costas de todo cartola. Você é a manchete do dia, tem até mordomia cercando você. Mas este mundo de sonho desaba quando o jogo se acaba, se seu time perder. Aí a opção de Zeca Marques por Pelés e Manés, e eu jogo a bola pra Carlos Napolitano, que gostaria de comentar um pouquinho sobre essa escolha do Zeca, Carlão. Não, quer dizer que eu assisti o videoclipe, é bem legal, não é? Uma participação interessante do Jair Rodrigues, foi gravado ao vivo durante o jogo, ele quase recebe uma trombada no vídeo, mas eu, além do pianista Zé Carlos Martins, eu consegui também visualizar o Zeca Marques ali, com 13 anos e já careca. Zeca Marques, que quem não teve a oportunidade de conhecer, pode entrar no Facebook do Observatório do Esporte, que é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Tem a foto do Zeca e você vai poder comprovar que o telhado do Zeca caiu há bastante tempo. E Carlão, já que você comentou sobre o Zeca, eu toco a bola pra você, pra agora apresentar as suas preferências musicais. Isso foi trairagem da nossa parte, né? O Zeca não tá aqui pra se defender. Mas assim, deixa assim que é mais gostoso. Ele terá direito de resposta. Fica um abraço pro Zeca. Eu escolhi, na verdade, 2 músicas. A primeira delas, o Futebol, a de Chico Buarque de Holanda, e por motivos óbvios, né? Por ser do Chico, talvez o maior compositor, o maior letrista da música popular brasileira. E também por ter sido uma homenagem a um time fantástico do Santos na década de 60. Como eu sonhei, só se eu fosse o rei, para tirar efeito igual ao jogador, qual compositor, para aplicar uma firula exata que pintou, para emplacar em que pinacoteca nega, pintura mais fundamental que um chute a gol, com precisão de flecha e folha seca. A segunda música que eu selecionei aqui foi uma música com seu título oficial, Na Cadência do Samba, de Valdir Calmon Gomes, é mais conhecida como Que Bonito É, e que faz a lembrança do Canal 100, que para os mais antigos eram vinhetas que apareciam antes dos filmes nos cinemas, e me faz também ter um sentimento de nostalgia, como o Zeca Marques, porque meu avô, o Ângelo Toniato, o seu Gilim, ele era dono de um cinema em Mineiros do Tietê. Então eu lembro dessa música do Canal 100 e me faz me recordar o meu avô e minha avó, Dona Ana, no Cine Central em Mineiros do Tietê. Era o único cinema da cidade, mas era o Cine Central. Toca a bola pra Tuca Américo, que vai trazer suas predileções musicais, e eu tô vendo que tem um rock na parada agora, Tuca? Tem. Vou deixar o rock pra segunda opção, pra deixar um pouco em suspense. Eu vou falar, o primeiro também é rock, né? Então a primeira opção é Pepeu Gomes. Pra quem não sabe, Pepeu Gomes fez parte de uma banda, num conjunto muito famoso dos anos 70, que se chamava Os Novos Baianos. E os Novos Baianos era mais que uma banda, era uma família, né? Eles moravam juntos na década de 70, volta 71, 72. Eles alugaram um sítio em Jacarepaguá que chamava Cantinho do Vovô. E moravam lá todos eles juntos, né? Com as famílias, as crianças. Os Novos Baianos faziam parte, além do Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Baby Consuelo, Paulinho Boca de Poeta e mais um monte de gente aí que não dá pra citar aqui. E um dos discos dos Novos Baianos chamava Novos Baianos Futebol Clube. E a foto é tirada no sítio, eles num campinho de futebol, lá todo mundo na frente do gol, como se fosse uma foto
de equipe de futebol. Mas o Pepeu Gomes, em 82, no seu disco que tem um nome bem anos 80, que chama Um Raio Laser, ele lançou uma música chamada Fazendo Música, Jogando Bola, que é uma letra bem simples, uma letra até meio infantil, mas que reflete o espírito daquele moleque que gosta de jogar bola, né? E no caso dele, fazer música também. Bem, agora eu vou chamar minha segunda opção, né? Minha segunda opção é um rock bem pesado, é de uma banda chamada Soulfly. Pra quem não conhece, Soulfly é a banda que quando os irmãos Cavaleira separaram, né? Quando o Max Cavaleira saiu do Sepultura, ele montou uma banda chamada Soulfly. E na faixa número 9, não por coincidência, que é a camisa do centroavante, eles gravaram a música do Jorge Ben, que é o ponta de lança africano, mais conhecido como Umbabaraúma. E eu escolhi essa música para provar, né, pro pessoal aí que a história de música e futebol tá em vários gêneros, e o Soulfly é uma música muito pesada, então vocês fiquem aí com o Soulfly tocando ponta de lança africano. Aí Soulfly, escolha de Tuca Américo, eu rolo a bola agora para Gabriel Cortez. Bom, eu não podia deixar passar, o Tuca já comentou aqui, acabamos de ouvir uma música do Jorge Ben, eu não posso deixar de citar, talvez a mais famosa das músicas que se relacionam com o futebol, Fio Maravilha, do Jorge Ben, do carioca Jorge Ben, que inclusive na infância chegou a integrar as categorias de base do Flamengo. Ele compôs a música pro Fio Maravilha, que depois se tornou Filho Maravilha por questões judiciais de direitos autorais. Em 2007, o Filho Maravilha, em entrevista aos canais Globo de televisão, autorizou o Jorge Ben a usar seu nome pra música. Então vamos ouvir aí, Filho Maravilha. Que a magnética agradecida se cantava: Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente de Deus. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente de Deus. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de... Daí, Papa, quais são suas escolhas musicais? Bom, eu vou começar com uma música que na realidade surgiu como um protesto à seleção brasileira de 1974, composta por Luiz Américo, que pegava um pouquinho no pé
do Zagallo, o mítico Zagallo, campeão do mundo em 70, mas que na seleção de 74 não conseguiu aquela química toda e a gente sabe, o Brasil acabou na 3ª colocação naquele Mundial. Desculpe, seu Zagallo, puseram uma palhinha na sua fogueira. E se não fosse a força desse pau Pereira, comia um frango assado lá na jaula do leão. Mas não tem nada não, cuidado, seu Zagallo, o garoto do parque está muito nervoso. E esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai. É camisa 10 na seleção. É camisa 10 na seleção. Aí, camisa 10 na seleção. O camisa 10 pedido por Luiz Américo é nada mais, nada menos que o rei do futebol, Pelé, que naquela oportunidade já tinha deixado a seleção brasileira. E dando sequência às minhas predileções musicais, eu vou trazer Neguinho da Beija-Flor. Neguinho que compôs o samba enredo, inclusive, da sua escola, O Campeão, que a gente vai ouvir também, um sambinha muito gostoso, que foi traduzido, na realidade, para todos os grandes centros esportivos do país, usam essa música como forma de chamar as suas torcidas, e as torcidas também a utiliza em jogos para ovacionar o seu time. Domingo eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sofra. Vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu time bota pra beber, e o nome deles são vocês quem vão dizer. Porque meu time bota pra beber, e o nome deles são vocês que vão dizer. Olha! Ouvimos aí então nosso querido Neguinho da Beija-Flor com O Campeão. E agora eu chamo o Carlos Napolitano, que tem uma história toda sobre essa música, Carlão. É uma história até contada pelo próprio Neguinho. A música, como você acabou de dizer, João, tem o nome oficial como Campeão, mas ela acabou sendo reconhecida como Domingo Eu Vou ao Maracanã. E o Neguinho comentou uma vez na televisão que havia muito crédito de direitos autorais com a música Domingo Eu Vou ao Maracanã, porque essa música foi adotada inicialmente pela torcida do Flamengo, e toda vez que o Flamengo iria jogar no Maracanã, as rádios cariocas tocavam essa música o dia todo. E devido a essa execução, havia o crédito de direitos autorais sob a denominação Domingo Eu Vou ao Maracanã. E depois de um período, o Neguinho da Beija-Flor foi descobrir que essa música de fato era dele, o Campeão, e ele foi lá e sacou uma bolada em direitos autorais devido à torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo rendendo dividendos aí ao Neguinho da Beija-Flor. E quem traz mais uma opção de música que relaciona o futebol com um gênero musical é o Gabriel Cortez. Vamos falar agora, a gente já falou bastante de bandas cariocas, compositores cariocas. Vamos agora para o universo musical mineiro, trazer uma música da banda Skank, que curiosamente é dividida, são 4 integrantes, 2 atleticanos, 2 cruzeirenses, mostra bem a divisão que ocorre no estado. Vamos lá com uma partida de futebol do Skank, música de 1997. Na camisa do uniforme, que coisa linda, é uma partida de futebol. Biga, biga! Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar não adianta, não há garganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Olhando para a bola eu vejo o sol que está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos craques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante o mais importante, que emociona
Aí uma partida de futebol interpretada pelo Skank com letra de Samuel Rosa e do São Paulino Nando Reis. E quem faz uma participação especialíssima no programa agora é Andressa Borzillo, Piri Borzillo, que está em Itapetininga, mas entrou em contato com a nossa produção e dedica uma música à sua paixão Corinthians, de Gilberto Gil e Rappin' Hood. A música se chama Corintiá. Vamos ouvi-la. Olá, amigos do Observatório do Esporte, é um prazer novamente falar com vocês, sinto falta aí da companhia e eu vim falar rapidinho aí da música que eu escolhi, final mundial de clubes, o Corinthians hoje é a atenção de todo o país, mesmo quem não queira saber, está sabendo sobre o Corinthians. E essa semana, há pouco tempo agora antes do Mundial, foi relançado, na realidade, um clipe com o Rappin' Hood e com o Rael na internet, com a música Corintiá, do Gilberto Gil. E aí a própria letra, né, a forma como está escrito Corintiá, que é a forma, às vezes, que diretamente as pessoas falam, vai Corinthians, né? Não se pronuncia corretamente o Corinthians. E a letra é muito bacana, porque tem tudo a ver com a torcida, porque a torcida às vezes se considera até maior que o clube, né? E a letra, em alguns momentos, fala isso. Então, tem a participação do Rappin' Hood, que é um super corintiano, que dá o clima, né, de como a torcida do Corinthians conversa, enfim, tem esse esquema de rap e tal. Tem um cavaquinho também para acompanhar, que é bem popular, enfim. A letra tem muito dessa paixão do torcedor corintiano que vive hoje um momento especial e com certeza pode comemorar esse ano aí de 2012, mesmo ganhando ou não o Mundial. O Corinthians está aí comemorando esse ano que é inesquecível. Eu acho que essa música marca as comemorações da Fiel no ano de 2012. Então é isso aí, galera. Um abraço a todos aí do Observatório do Esporte. Vai, Corinthians! Ser corintiano é decidir que todo ano a gente vai sofrer, se enrolar no pano da bandeira e reclamar se o time não vencer. Mas de repente o ano é santo, a gente tá no céu. O time é forte, a sorte é grande, axé tá com a Fiel. Axé tá com a Fiel. Axé tá com a Fiel. Voa suave gavião. Axé tá com a Fiel. Bate na trave o coração. 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 Tarde de domingo já sei que vou fazer, vou lá pro Pacaembu. O meu Corinthians vou ver. Aquele time que empolga a massa, vencendo cada jogo com vontade de muita raça. Só tem guerreiro nesse meio de campo e nunca tá de bobeira aquele que tá no banco. É tradição de todo o povo paulista, o campeão dos campeões é a favela na fita. Corintiano é o meu coração, sou maloqueiro, sofredor, sou torcedor de timão. Eternamente eu te amarei, onde tu estiver contigo estarei. Ser corintiano é mergulhar no oceano da ilusão que afoga. Não importa o plano do destino, cada jogo é o coração que joga. Bate na trave a ilusão da gente, vai que vai. Chuta de novo que o coração entre o grito sai. É gol, Corinthians. É gol, Corintimão. É gol, Corinthians. É gol. Ouvimos aí Corintiá, de Gilberto Gil e Rappin' Hood. Quem vai fazer uma participação também especial agora no Observatório é o nosso diretor Fábio Fleury. Olá, amigos da mesa, olá, amigos do Observatório do Esporte, ouvintes. É uma homenagem ao futebol de várzea, né? A gente falou só de música aí, parece que é profissional. E tem um cantor, compositor de São Mateus, que se chama Edivaldo Santana. Já veio várias vezes a Bauru, a gente toca ele há um bom tempo também. E ele fez uma homenagem ao futebol de várzea, aos peladeiros, né? Com a música O Jogador. Até nesta faixa ele usa do bom humor que ele tem com aquela voz rouca que ele diz que é de pato rouco. Vamos ouvir então O Jogador com Edivaldo Santana. Quando a bola vinha ele já sabia onde ela ia cair. Se antecipava no peito, colava e ela rolava de rir.
Ele já dizia como profecia: quem joga deitado é raiz, quem dá bico nela mata a bola de canela, é melhor tentar ser juiz. Bola bem tratada pelo pé da molecada, de calo de trivela, de cabeça na tabela. Bola namorada do Brasil na madrugada, bola pela tela na janela da favela. Bola bem tratada pelo pé da molecada, de calo de trivela, de cabeça na tabela. Bola namorada do Brasil na madrugada, bola pela tela na janela da favela. Quando o jogo virou. Vocês ouviram com Lenine e Edivaldo Santana, O Jogador. E eu vou pedir mais uma também, pedir licença aqui para a mesa. Vamos falar de uma música um pouco mais política, com uma crítica social. Tem um sambista de São Paulo, paulistano, o Celso Viafra. Ele também já está há 20 anos na estrada, não é tão conhecido da grande mídia, mas ele tem um trabalho bem conhecido no mundo do samba paulistano e também já do Rio de Janeiro. E ele fez uma música que se chama A Cara do Brasil, ele e o Vicente Barreto. E nesta música ele faz um contraponto, ela inteirinha de contraponto. E daí chega na hora do futebol, vamos ouvir o contraponto que ele faz. Da seca do sertão, ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai é o que vem na contramão. O Brasil é um caboclo sem dinheiro, procurando o doutor em algum lugar. Ou será o professor Darcy Ribeiro, que fugiu do hospital pra se tratar? A gente é todo igual Garrincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. A gente é todo igual Garrincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. Se não der certo a gente se vira sozinho, de certo então nunca vai dar. O Brasil é o que tem talher de prata, ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição. O Brasil que bate tambor de lata, ou que bate carteira na estação. O Brasil é o lixo que consome, ou tem nele uma nada criação. Brasil Mauro Silva, Dungaizinho, que é o Brasil 0-0 e campeão. Ou o Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. A gente é todo igual Garrincha, aleijadinho, ninguém precisa consertar. O Brasil que deu certo no caso, na minha opinião, é o do Cerezo, Zico, Sócrates, Júnior, e não o Brasil do 0-0. Acho que não importa ter um título na mão, acho que tem que deixar um legado nas nossas ações. E essa geração do futebol deixou um legado esportivo que todo mundo tem saudade. E por falar em legado, até como uma dica cultural, o Falcão lançou na última semana um livro contando a história da Copa de 82 por ele, Falcão, inclusive com entrevistas com o Paulo Rossi, o grande carrasco da Seleção Brasileira de 82. Então, eu não recordo exatamente o nome do livro, mas o ouvinte da Unesp FM pode dar uma buscadinha aí, que é lançamento do Falcão, coisa quente e, pelo jeito, coisa boa. Você, ouvinte do programa, que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte de hoje chega ao fim. Locução de João Paulo Benini, comentários de Tuca Américo, Carlos Napolitano, Zeca Marques e Gabriel Cortez. Equipe de reportagem Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins, Marina Goulart e Paulo Beraldo. Direção de Fábio Fleury, produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlos Napolitano. Até a próxima semana. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou
Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.